Olá, tudo bem? Então nós estamos aqui iniciando o nosso pré-prova Enem, certo? Enem 2024 aqui, lembrando que a prova ela tem a nossa primeira data aqui, o dia 5/11, uma prova que trabalha, né, linguagens, códigos e suas tecnologias, depois mais 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias, e por fim, a redação em um tempo de 5 horas e 30 minutos. Mas o que nos interessa hoje é a prova do dia 12, certo? Aqui na prova do dia 12/11, lá em 12 de novembro, a prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e nós vamos falar das questões possíveis de biologia. Vamos fazer uma análise aqui do que pode e não pode cair, e aí vamos analisar outros detalhes a partir de provas que foram estudadas em anos anteriores. Bora lá! Aqui nós vamos trabalhar então os conteúdos que podem e não podem cair em prova de acordo com a probabilidade que elas vêm aparecendo nos últimos anos. Dá uma olhadinha aqui comigo, olha só. Ecologia é o conteúdo que mais apareceu nos últimos anos. 31,3% é o total de todas as questões de ecologia desde 2009. Então a gente deve entender aqui que ecologia é o conteúdo que mais aparece. Só que olha um detalhezinho importante aqui. Na última prova, a prova de 2022, só caiu uma de ecologia. Isso aumenta muito a probabilidade de cair agora, no dia 12 de novembro. Então cuidem com as questões de ecologia, prestem bem atenção para seguir as dicas que eu vou dar de ecologia. O próximo conteúdo que aparece com maior frequência são as questões de genética. Só que quando eu falo em genética aqui, eu estou agrupando ácidos nucleicos, DNA e RNA, o dogma central da biologia molecular, genética mendeliana que cai muito menos nas provas, cai muito pouco nessa prova do Enem, mas nós temos também a parte de biotecnologia, por isso que esse número ele é maior, tá? Perceba que a gente mais ou menos tem uma mesma média aqui, ó, 4 questões, 3, então mais ou menos não vai passar ali, aqui está mais atípico ó, no último ano que nós tínhamos 4 questões, mas nós tínhamos 2 questões de biotecnologia, uma questão de ácidos nucleicos e assim por diante, tá? Então é isso que a gente tem que cuidar. Em critérios de empate, nós temos citologia e fisiologia humana, ó. Os dois conteúdos que aparecem bastante nas provas, 12,9%. E aí, a gente deve prestar atenção que em citologia, ó, eu tenho ali uma média de 2 a 3 questões por prova. Então, cuidar muito ali, né, com a citologia, porque sempre cai questões do cotidiano ali, são questões, por exemplo, de osmose, mas nós temos as características também, questões bem teóricas, assim, em função de organelas, bioenergética, e mais outros conteúdos. Mas a fisiologia humana é um conteúdo que aparece com uma frequência grande por ser um conteúdo único, mas a fisiologia humana é aquele conteúdo que é altamente teórico. Então tem que estudar a fisiologia humana, não tem como fugir. Próximo deles, olha a importância, parasitismos. Os parasitismos normalmente eles caem atrelados às atualidades, mas tem algumas doenças que aparecem com uma frequência bem alta na população. Então, quando a gente estuda os parasitismos, a gente tem que se dar conta que a prova do Enem gosta de falar na prevenção, evitar, por exemplo, a disseminação de doenças, o cuidado com o vetor, e por que as doenças podem estar aumentando, ação antrópica, um desastre natural. Então sempre tem que cuidar com esses detalhes na prova do Enem. Também vou falar sobre isso lá dentro, na sequência do nosso pré-prova. Olha aqui, ó, evolução. Evolução, 6,7% do total de questões que já caiu no Enem sobre evolução. Então, evolução, quando cai na prova, ó, caiu uma questão, aqui nós tivemos 2, porque aqui não caiu anteriormente, tá? Mas então vai cair de 1 a 2 questões. Lembra de estudar a evolução, porque evolução naturalmente é a questão difícil da nossa prova, como eu vou te apresentar a seguir.
Zoologia e botânica, mais ou menos empatado em 1 a 2 questões. O atípico tá aqui, ó, na prova de 2021, que caiu 4 questões de botânica, só que caíram questões de fisiologia vegetal, histologia vegetal. Então isso soma ao valor de 4,9% dos últimos anos, senão ficaria um valor bem aproximado aqui, tá? Por último, nós temos aqui a histologia, a botânica é agora a histologia, mas quando a gente fala de histologia, lembrem-se que pode estar muito atrelado também à fisiologia humana. Não tem como eu falar, por exemplo, de sistema nervoso sem falar do tecido nervoso. Origem da vida caiu só uma questão, a gente pode olhar aqui embaixo, ó, origem da vida, só uma questão lá em 2012, era uma questão altamente teórica. E classificação dos seres vivos, nós tivemos uma questão em 2017 e outra questão em 2011. Então a probabilidade de cair ela é mais baixa, mas pode cair em prova. Então, feita essa análise, a gente pode perceber que as questões, o conteúdo que mais cai é ecologia, seguido de genética, citologia e fisiologia, e depois os dois próximos, os parasitismos e evolução. Então esses são os conteúdos que mais caem, é os conteúdos que eu vou ter que me debruçar mais tempo para revisar esses conteúdos. Não quero ser pego de surpresa no dia da prova, não é mesmo? Então vem comigo e agora vamos ver quais são as dicas para cada um desses conteúdos. Bom, aqui para a prova do Enem a gente vai partir para mais uma análise que vai colaborar contigo no entendimento dessa prova. Olha só, aqui eu montei para vocês um gráfico para vocês entenderem a importância das questões de biologia para a prova de ciências da natureza quando a gente pensa na teoria da resposta ao item, ou seja, a TRI. Aqui embaixo eu montei com vocês, tá? Aqui embaixo, ó, eu montei com vocês alguns detalhes que são importantes em relação a alguns conteúdos, tá? Que a gente deve entender. Então, o que eu estou falando com isso? Olha só, questões que são fáceis, médias e difíceis, tá? A gente pode perceber que ao longo dos anos nós temos um maior volume de questões que são fáceis. Olha lá em 2009, ó, nós tínhamos 12 questões que são fáceis, tá? Nos últimos anos de prova, isso equilibrou um pouco. Olha, em 2021, as questões médias quase que dividem o número com as questões que são fáceis. E o número de questões difíceis, ela sempre se manteve ali nos últimos anos entre 2 a 3 questões, tá? Mas as questões médias, elas aumentaram um pouquinho o volume delas. O que significa isso? Que quando eu olho para a TRI, nós temos, ao longo de todos esses anos, 59% do total de questões que são fáceis, 32% de questões que são médias, mas 9% de questões que são difíceis. Quando eu penso na TRI, nós temos que pensar em coerência, tá? Porque há uma coerência se você acertar mais questões que valem menos. Como é que eu vou saber quem que vale mais, quem vale menos? Eu não sei, tu não sabe, só o INEP sabe. Então, na teoria de resposta do item, a gente pensa em questões com maior número de acertos fáceis, ó. Acertou questões fáceis e médias, ou seja, ele pontuou mais. E ele errou mais questões que são difíceis, ou seja, ele tem uma coerência sobre aquilo que ele está respondendo. Agora, se tu acertar mais questões que são difíceis e errar mais questões que são fáceis, isso não tem coerência no que tu está respondendo, parece que tu chutou uma prova. Então, para a prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias, entendam que para a teoria da resposta ao item, é importante vocês acertarem as questões de biologia. Que dentro das disciplinas de física, química e matemática, há maior probabilidade de vocês encontrarem questões fáceis. Não estou dizendo que nessas outras duas disciplinas tu não vai encontrar elas, mas eu estou te mostrando que biologia essencialmente é formada por mais questões fáceis do que médias ou difíceis. Logo, na teoria de resposta ao item, dentro das 45 questões, é sempre importante tu identificar as questões de biologia para você acertar elas, ok? Essa é a importância
desse nosso gráfico aí. E agora bora para o nosso pré-prova propriamente dito, com as dicas dos conteúdos que podem ou não podem aparecer na prova. Vem comigo. Então, começando o nosso pré-prova propriamente dito, depois dessa análise sobre os conteúdos que mais aparecem, os conteúdos que menos aparecem, o percentual de questões fáceis, difíceis, toda a análise da TRI, vamos falar nos possíveis conteúdos e o que a gente pode esperar para essa prova. Lembrando que o conteúdo que mais cai na prova é ecologia. E a gente viu que no último ano, ecologia apareceu apenas uma questão. Então, olha só, ecologia. Primeira coisa que a gente deve pensar, níveis tróficos. Os níveis tróficos são, eles caracterizam o produtor, o consumidor, o decompositor. E a gente deve lembrar que esses níveis tróficos eles são organizados dentro de uma cadeia ou de uma teia alimentar, onde a gente vê a transferência de matéria, que é cíclico, e a energia, que é acíclica. Então, sempre estudar, pessoal, os níveis tróficos, revisar ela e a transferência de energia ao longo das cadeias alimentares, sabendo que essa energia ela vai diminuindo. Em seguida, você deve revisar relações ecológicas. A prova do Enem gosta de relações ecológicas. Quando a gente trabalha relações ecológicas na prova do Enem, existem algumas relações que aparecem mais do que outras. Como, por exemplo, mutualismo, sociedade. Então, olha só, o mutualismo, sociedade, proto-cooperação. Mas olha só, a prova do Enem gosta de relações ecológicas como o predatismo e a competição. O que tu deve lembrar em relação às relações ecológicas? Que normalmente não se trabalham os exemplos clássicos. O Enem vai te apresentar uma nova relação e você vai tentar identificar qual relação é essa para classificar ela. Sempre tentando identificar quem são os indivíduos relacionados, quem ganha, quem perde, ou se os dois ganham, ou se um ganha, o outro é nulo, para identificar de novo se é uma relação entre indivíduos de mesma espécie, intraespecífica, interespecífica, espécies diferentes, se ela é harmônica ou desarmônica. Agora, uma questão que é praticamente obrigatória na tua prova. Porque a gente sabe que existem, dentro da competência número 3, dentro das habilidades que falam sobre os ciclos biogeoquímicos. Falando dos ciclos biogeoquímicos, os mais comuns de aparecer na prova, entre eles é o ciclo do nitrogênio. Nos ciclos biogeoquímicos, a gente deve entender que elas podem cair questões dentro de atualidades como adubação verde, que usa leguminosas para fazer rotação de cultura, e isso melhora a qualidade do solo, porque acaba fixando o nitrogênio no solo. Os diferentes passos que o ciclo nitrogênio ele vai dando, ou seja, fixação, nitrificação, desnitrificação. E essa é a questão teórica, e pode cair porque já caiu. Mas, como eu comecei falando, podem cair as questões relacionadas às atualidades, adubação verde, enfim, tá? Também devemos lembrar que pode cair sobre o ciclo do carbono, porque o carbono a gente sabe que é um elemento muito importante que faz parte de todos os seres vivos nas moléculas orgânicas, e o ciclo do carbono ele pode estar atrelado, por exemplo, a questões de impacto ambiental, como o efeito estufa, como é que esse carbono está disponibilizado na atmosfera, que o carbono ele é transferido ao longo de uma cadeia alimentar junto às moléculas orgânicas. O ciclo da água, a importância da água no nosso planeta. Então é muito importante lembrar que eu vou ter o ciclo, o pequeno ciclo que não altera a molécula de água e o grande ciclo que altera, porque os seres vivos entram dentro deste grande ciclo. Um passo importante que a gente deve lembrar aqui, que sempre cai nas provas, e vou dizer para vocês, a probabilidade de aparecer ela é muito grande com as questões relacionadas a impacto ambiental. O impacto ambiental, que ele vai, na verdade, agir sobre a biodiversidade, que a gente deve entender como aquele conceito que se utiliza, então, não só de dados quantitativos em relação ao número de indivíduos, o número de espécies, mas também a variabilidade genética entre esses indivíduos também, de uma população, de uma comunidade.
Mas a gente tem que lembrar que a biodiversidade ela vai ser ameaçada quando a gente fala de desmatamento. Esse desmatamento leva à fragmentação de hábitats, a intensificação do efeito estufa, aí eu devo lembrar dos gases do efeito estufa, CO2, o óxido de nitrogênio, o metano. Então devo lembrar desses gases. O que a urbanização está fazendo para contribuir tanto com o efeito estufa, certo? Agindo sobre a biodiversidade, bioacumulação ou magnificação trófica, quando uma substância ela está presente no ambiente que vai se acumulando ao longo da cadeia ou teia alimentar, e quem é afetado é quem está no topo da cadeia alimentar, estando relacionado à poluição das águas, e aí a gente deve lembrar que eu posso falar também de eutrofização. Então, sempre dentro de atualidades, por exemplo, quando a gente fala de desmatamento, isso pode ser provocado por queimadas, lembre das queimadas da Amazônia, do Pantanal, derramamento de petróleo, quando a gente fala de ecossistemas aquáticos, que pode influenciar sobre regiões de corais, dificultar a fotossíntese, o uso de agrotóxico, e quando a gente fala do uso de agrotóxico, eu posso estar falando sobre bioacumulação. Espécies exóticas que vão competir com algumas espécies, que vão competir com as espécies nativas, certo? E o impacto que isso gera na biodiversidade e na economia. Então, esses são os passos no qual você deve lembrar para as questões de ecologia. Lembre que das 15 questões é normal a gente esperar até 5 questões de ecologia. Isso vai ser mais ou menos 1/3 das tuas questões de ecologia, pensando que dentro das 45, 15 são de biologia, mais ou menos umas 5 questões para a ecologia. Lembrando que a última prova foi atípica porque só caiu uma. Então a gente espera um volume maior de questões de ecologia para essa prova. Agora iremos falar na chamada genética. Genética, lembra que eu comentei contigo recente, no início desse nosso pré-prova, que ele compreende todos os conteúdos que consideram a ação e características do DNA. Então aqui a gente está falando, por exemplo, o que a gente espera em genética para essa prova, por exemplo. Olha só, em genética eu espero, por exemplo, os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, característica de DNA, como fita dupla, o tipo de pentose, quem são as bases nitrogenadas, o RNA. Quem é o RNA? Que é de fita simples, quem é a sua pentose, no caso uma ribose, e quem são as suas bases nitrogenadas. Então, lembrar das características do DNA e RNA como uma questão bem teórica. O dogma central da biologia molecular. Quantas questões já caíram sobre isso? O Enem gosta desse conteúdo. Sabendo isso, então, a gente deve lembrar sobre a transcrição do RNA. Tá? Como é que esse RNA é transcrito? Quem está envolvido na transcrição? A tradução. Bom, quando a gente fala em tradução, a gente tem que lembrar que o RNA mensageiro ele é separado em trincas, e cada uma dessas trincas, que são chamadas de códon, corresponde a um aminoácido, que a gente procura lá naquela tabela do código genético degenerado, que é o código genético universal. Enfim, esse termo já caiu em prova. Então, a gente deve lembrar aqui dentro também que a gente pode falar na duplicação do DNA. Então, lembrar dessas características em relação a DNA e RNA quando a gente fala do dogma central da biologia molecular. Mas a gente vai adiante na genética. Só um detalhe aqui, tá? Ácidos nucleicos e o dogma central da biologia molecular é um conteúdo que aparece com uma frequência grande nas provas, para não dizer que não cai quase que em toda a prova. Seguimos, porque a gente pode falar na genética mendeliana, que cai com uma probabilidade menor. Tá? A prova do Enem não trabalha muito com genética mendeliana, mas se cair, o que a gente pode esperar? A diferença ou identificar se a dominância é completa ou incompleta. Aqui sim, ó, um cruzamento teste. O cruzamento teste é aquele cruzamento quando a gente quer saber se um indivíduo de fenótipo dominante ele é homozigoto ou heterozigoto. Para saber isso, nós temos que cruzar ele com o indivíduo que é recessivo. A produção de gametas.
O que a prova do Enem já trabalhou e gosta, grupos sanguíneos, tá? Então, quando a gente fala em grupos sanguíneos, a gente tem que saber, dentro dos grupos sanguíneos A, B, AB, O, quem é o grupo sanguíneo que pode ser doado, por exemplo, quem é que reage com anti-A, quem é que reage com anti-B. O que eu quero dizer com isso? Como é que você faz para identificar um grupo sanguíneo? Tá? Isso a gente trabalhou em aula, ok? Então, saber identificar o sistema ABO, saber identificar o fator RH. Se cair a segunda lei de Mendel, lembrar sobre herança quantitativa, que a herança quantitativa ela não tem um valor qualitativo, mas sim quantitativo dos alelos que compõem os genes em um determinado genoma. Isso vai aumentar a produtividade, a altura, enfim, pigmentação. Cromossomos sexuais. Não é muito comum cair em prova cromossomos sexuais, mas lembrar a característica de herança ligada ao sexo, isso pode cair em relação ao X e Y, ao ZW. Agora, biotecnologia cai pra caramba na prova do Enem. Biotecnologia, tu tem que acender uma luz bem forte aqui, tá? Quando a gente fala em biotecnologia, a gente deve lembrar que a gente vai trabalhar, por exemplo, técnica do DNA recombinante. Como é que um DNA se recombina ao material genético que tu tem interesse? Clonagem. A clonagem pode ser feita de um genoma inteiro ou de apenas de um fragmento de DNA, onde eu quero que esse fragmento de DNA seja transferido para um outro organismo, onde eu trabalho, por exemplo, com um transgênico. O PCR, a reação em cadeia da polimerase, né? Onde a gente amplifica um fragmento de DNA. A análise a partir de uma eletroforese. Como é que eu faço essa análise? São aquelas questões que a gente faz relacionando às bandas que aparecem em teste de paternidade. Controle de pragas. Um controle de pragas, por exemplo, pode ser um vetor de uma doença, uma praga. Como é que a biotecnologia pode inferir sobre isso? Ou seja, isso já caiu em muitas provas. A técnica do CRISPR, que é uma técnica do CRISPR, né? Onde tem a enzima mais famosa que é a Cas9, onde o CRISPR é um fragmento de RNA que se recombina a um gene que quer ser editado. E aí o Cas9 vai lá e edita esse DNA, tirando ou colocando novos nucleotídeos e mudando a sequência do genoma daquele gene, no caso. E isso vai produzir uma nova característica. Enfim, essas questões que são mais trabalhadas na mídia. Claro que dentro da genética, eu não comentei aqui, mas sempre lembrar daqueles cálculos de probabilidade, análise de heredograma, e isso sim já caiu em prova. Então isso que eu falei em relação à genética tem uma probabilidade muito grande de cair. Fixa comigo aqui, ó, biotecnologia e a parte de ácidos nucleicos. Isso é quase que certo na tua prova, tá? Para não dizer certo. Genética mendeliana a probabilidade é menor, mas não significa que não vai cair. Mas biotecnologia, ácidos nucleicos, dogma central da biologia molecular, olha, eu quase que te dou uma certeza sobre esse conteúdo. O terceiro conteúdo que mais apareceu na prova do Enem, e aquela questão que também é certa de aparecer na tua prova. Tá? Lembra que o que eu estou falando agora com a citologia, ela está em critério de empate com a fisiologia humana. Só que, claro, a citologia ela é muito grande, ela abrange muitos conteúdos aqui. Então, ao falar da citologia, o que a gente tem que esperar da citologia, ou seja, o estudo da célula e todas as ações que essas células elas podem tomar? Vamos lá. Primeiro, tu vai revisar a parte de bioquímica celular. Em bioquímica celular, tu vai ter que lembrar, ou seja, dos aminoácidos, que são os monômeros responsáveis por se ligarem via ligação peptídica para formar as proteínas, que essas proteínas podem ter função enzimática, ou seja, elas desencadeiam uma reação metabólica, ou seja, as proteínas são as que têm maior probabilidade de aparecer, porque dentro da bioquímica celular foi a única questão que apareceu aí ainda, tá? Ou seja, as proteínas dentro de carboidratos, dentro de lipídios, enfim, tá? Fora os ácidos nucleicos que eu acabei de comentar contigo. Osmose. Olha só, meu amigo, a osmose aparece com uma frequência muito grande na prova do Enem.
Então eu tenho que saber identificar junto à osmose a diferença nas concentrações do meio. Se o meio é hipertônico, se o meio é hipotônico, se esse meio, por exemplo, se o meio ele é hipotônico, a célula vai absorver água, vai diluir o meio interno da célula. Se o meio é hipertônico, a concentração é maior do que a célula, essa célula deve desidratar e a concentração interna dela aumenta, certo? Porque ela desidratou. Enfim, a gente trabalha a osmose com o princípio de conservação de alimentos, então experimentos em diferentes tipos de célula, célula animal, célula vegetal. Lembra que a célula vegetal, ela não rompe quando colocada em meio hipotônico por causa da parede celular, mas a célula animal sim. Organelas. O estudo das organelas, retículo endoplasmático, lisossomos, complexo golgiense, centríolos, isso é obrigatório para o estudo de qualquer prova. Então isso não é exclusivo para a prova do Enem. Para a prova do Enem, existem algumas organelas que são mais trabalhadas do que outras provas. Por exemplo, o que o Enem gosta de organelas? Ela gosta do complexo golgiense, que já caiu em mais de uma oportunidade, os lisossomos, que são aquelas organelas que fazem aqui, né, a digestão celular. Eu posso trabalhar a apoptose, a chamada morte celular programada. Olha só, mitocôndrias e cloroplastos. Eu tenho que falar duas coisas sobre essas organelas. Sobre mitocôndrias e cloroplastos, eu posso trabalhar características gerais das mitocôndrias, o que caracteriza, características gerais de mitocôndrias e cloroplastos, como por exemplo, dupla membrana, eles apresentam o seu próprio DNA, isso justifica que eles têm capacidade de autoduplicação, síntese das próprias proteínas, porque elas também têm ribossomos, mas elas têm atividade metabólica que as caracteriza. Então, é muito comum e é frequente nas provas do Enem nós encontrarmos questões sobre mitocôndrias e cloroplastos, mas também sobre bioenergética. Então, para essa prova, você deve revisar, você deve estudar novamente respiração celular, fermentação, tá? Fermentação que é o processo anaeróbico heterotrófico. As fases da respiração celular, certo? Aonde elas acontecem. Tu não vai deixar de revisar fotossíntese, tá? Ah, mas caiu na última prova, a probabilidade é menor. Sim, mas ela pode cair uma questão de fotossíntese e respiração celular, tentando comparar processos, ou seja, o que é produto de um é reagente para o outro. Enfim, comparando os dois processos metabólicos. Bioenergética cai muito na prova do Enem. E lembra, tá? Bioenergética, dentro da citologia, normalmente ela está entre as questões médias para difíceis. A divisão celular, propriamente dita, ela não caiu ainda, tá? Característica das fases da divisão celular, prófase, metáfase, anáfase, telófase, que caracteriza cada uma das fases, tá? Então a gente tem que lembrar que isso pode aparecer nessa prova, tanto meiose quanto mitose. Lembra que a meiose tem duas divisões celulares, a primeira reducional, que separa os cromossomos homólogos, e depois a separação das cromátides irmãs, tá? Então eu devo saber isso. Claro que quando eu falo em divisão celular, eu tenho que falar no que antecede a divisão celular, que é a chamada intérfase, ok? Então, dentro da citologia, esses conteúdos são os que são mais prováveis de aparecer na tua prova, porque isso já apareceu em provas anteriores e apareceu com frequência, tá bom? Então, é quase que certo, eu vou melhorar isso, é certo que citologia vai estar na tua prova. É certo que alguma dessas dicas que eu dei para ti agora estará lá na tua prova. E aí quando cair, tu abrir a tua prova, isso não vai ser uma surpresa para ti, tu vai lembrar de mim, daí tu vai dizer assim, ó, o Dani falou isso, ok? Depois tu é aprovado, a gente parte para o abraço e era isso, estuda citologia. O nosso próximo conteúdo é a fisiologia humana. Mas espera aí, olha o que eu coloquei aqui junto, ó. Eu coloquei a histologia.
E tu já vai entender porque que eu coloquei histologia, porque como eu te comentei anteriormente, tem alguns conteúdos da histologia que não tenho como não comentar eles dentro da fisiologia. Tecido nervoso com sistema nervoso. Como tá aqui, ó. Olha que primeira coisa que tu vai revisar. Do sistema nervoso, tu vai revisar a diferença entre sistema nervoso central e do periférico, tá? Quem é o sistema nervoso central, quem é o sistema nervoso periférico e as suas características. Segundo, as funções dos órgãos que compõem o sistema nervoso central. O que eu quero dizer contigo? Para ti isso aqui. Se eu estudo, por exemplo, o encéfalo, ele é dividido em cérebro, talo, hipotálamo, mesencéfalo, bulbo, ponte, o cerebelo. Qual é que é a função de cada um desses órgãos? E se eles forem afetados, o que isso pode ter como consequência? Sei lá, um acidente, a ingestão de alguma substância, o que isso pode prejudicar, tá? Depois a medula, enfim, sistema nervoso periférico, lembra que o simpático é o excitatório, o parasimpático é o do relaxamento, mas tudo isso só funciona por causa das células que compõem o tecido nervoso, que são os chamados neurônios. E ainda lá tu tem as células que contribuem para elas, que são as células de glia. Então lembrar das características dos neurônios, do impulso nervoso, o chamado o impulso saltatório que acontece no axônio, as sinapses, quem são os neurotransmissores. Mas olha só, se tem um conteúdo que eu acho que tu deve revisar com muita atenção, porque a prova do Enem gosta desse conteúdo, é o conteúdo relacionado a sistema imunológico. A diferença entre imunização ativa, lembrando que nas vacinas tem um antígeno, que é a partícula do parasita, o qual tu quer produzir uma resposta imunológica. Lembra que vacina tem função de prevenção e a ação dele é de longa duração. E uma imunização passiva, onde a gente fala no soro, onde esse anticorpo já está pronto porque ele foi produzido em outro organismo. Aqui tu quer a cura e ele tem curta duração. Na imunização passiva a gente não gera resposta de memória imunológica, porque não tem tempo de produzir anticorpos. Para isso, tu tem que lembrar quem são os leucócitos e a atividade de cada um deles. Quem é que produz os anticorpos? Os linfócitos do tipo B, os plasmócitos. Sistema respiratório e tecido sanguíneo. Isso já caiu em prova, tá? O tecido sanguíneo caiu com aquela questão quando a gente diminui a quantidade de oxigênio, aí tu tem que aumentar o número de hemácias, enfim. Isso é o estresse hipóxio. Isso já caiu em mais de uma oportunidade, certo? Então a gente tem que lembrar dos órgãos do sistema respiratório, como eles agem, as características desses órgãos. Por exemplo, se eu for falando da traqueia, eu tenho que lembrar que ele tem um revestimento de um tecido epitelial ciliado que promove a limpeza do nosso sistema respiratório a partir da inspiração de poeira, micro-organismos, esses detalhes aí, tá? Tecidos de sustentação, então tecido ósseo, cartilaginoso, o esquelético, mas claro, eu não vou deixar de estudar, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, sistema digestório. Lembrem que o sistema digestório ele pode aparecer. Quem são as enzimas que aparecem em cada um dos órgãos? Qual é que é o pH desses órgãos? O que essas enzimas digerem? Qual é que é a ação física ou química de cada um dos órgãos? Enfim, eu também revisaria sistema digestório, ok? Então, a fisiologia, ela é quase que certa na tua prova também. Para não dizer que ela é certa, em todas as provas cai fisiologia, porque tem mais de uma competência falando sobre as características, sobre a saúde dos seres vivos, tá? Então isso pode estar presente na tua prova, tá? Dani, sistema excretor, eu devo revisar? Claro, só que o sistema excretor ele é pequenininho, tu vai revisar ele rapidinho, tá? Sistema imunológico, o sistema endócrino tu deve revisar ele sempre.
Porque o sistema endócrino, com as glândulas, os hormônios que ele produz, revisando para a prova do Enem, você vai estar revisando para outras provas também. Então não deixa de revisar esse conteúdo. Porém, o sistema endócrino é um dos que recentemente caíram. Então a probabilidade dele aparecer é menor. Mas também não quero ser pego de surpresa, tá? Então dá uma revisadinha também no sistema endócrino aí, quem são as glândulas, o que elas produzem e quais são os seus efeitos, ok? A fisiologia humana é aquele conteúdo obrigatório para você revisar, porque a gente já viu, como lá no início do nosso pré-prova, que já tiveram provas com 3 questões de fisiologia humana. Tu quer ser pego de surpresa? É lógico que não. Deixa o teu concorrente ser pego de surpresa, não você. Olha só, o próximo conteúdo que você vai revisar agora são os chamados parasitismos. Sempre que a gente revisa os parasitismos, tu tem que estar consciente que você vai revisar quem é o agente etiológico, se para a prova do Enem, se ele tem prevenção, quais são as formas de prevenção? É com o vetor? É com a transmissão direta? É com a transmissão indireta? Se tem um vetor, quem é o vetor? É um mosquito? É um percevejo? É um rato? Quem é esse vetor? Essa doença está presente em carne, em tecidos musculares, a famosa carne mal cozida de animais como porcos, bovinos. Então tudo isso eu devo identificar como formas de transmissão. Mas claro que a prova do Enem gosta de trabalhar com a prevenção e o tratamento. Então eu devo lembrar que, por exemplo, o que é importante eu revisar aqui? Vírus, tá? Coronavírus, que entra dentro das atualidades. O que eu vou colocar dentro das atualidades agora aqui para ti? Eu vou colocar a varíola. Também tu vai revisar ela, tá? Mas claro, para o Brasil tem aquelas questões que são mais comuns de aparecer. Dengue, porque a dengue tem o vetor que é o Aedes aegypti. Então, qual é que é a prevenção? A prevenção é parar com o vetor. Eu tenho que atacar o Aedes aegypti para fazer com que pare de disseminar a doença. Febre amarela também está relacionado com o Aedes aegypti. Já caiu questões sobre rubéola, doença de trato respiratório que migra para o tecido sanguíneo. Cachumba, tá? Que aumentou os índices aí junto com o sarampo, tá? Porque diminui a vacinação do sarampo, tá? Da poliomielite. Mas nós temos as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, ou se tu preferir, DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, o HPV e o HIV, tá? Lembra que o HIV, o vírus, ele vai recombinar o seu material genético à célula hospedeira, que é o linfócito T do tipo CD4. Já o HPV, quando ele recombina as células da mucosa, ele estimula uma divisão celular, podendo provocar o chamado câncer de colo de útero. Tem vacina para o HPV, mas não tem para o HIV, mas a prevenção é o uso de preservativos, por serem infecções sexualmente transmissíveis. Nas bacteriosas, a gente sabe que existem bactérias que têm vacinas, como por exemplo a bactéria do tétano, mas o tratamento sempre é feito com antibióticos. O que já caiu aqui? Leptospirose. Faz tempo que caiu? Sim, caiu em 2012. Né? A gente sabe sobre a urina dos ratos. Olha todas essas áreas de enchente que a gente teve, áreas alagadas, aumentou o índice de leptospirose. Isso pode aparecer sendo citado em uma questão. Dentro de atualidades, protozoários, recém caiu, tá? As protozooses recém caíram, é muito próxima essa questão. Mas a gente sempre tem que ir para uma prova, lembrando da malária, do mal de Chagas, toxoplasmose. A gente tem que lembrar dessas características. Doenças provocadas por plateumintos. A tênia, que provoca ateníase em condição adulta, quando o homem ingere a larva,
que está presente na carne mal cozida, também chamada de solitária. Mas se acidentalmente o homem ingerir os ovos, ele terá cisticircose, onde a larva, o cisticerco, pode se instalar em vários órgãos, principalmente no sistema nervoso. Esquistossomose com as águas relacionadas às lagoas de coceira, onde a prevenção é sempre com o hospedeiro intermediário, que é o molusco, que proporciona a passagem da larva de um miracídio para uma larva do tipo cercária, que é a larva infectante do homem. Então, sempre que a gente revisa os parasitismos, tem que saber formas de transmissão, quem são os vetores, quem é o parasita que eu estou falando, quem é o agente etiológico, sintomas, tratamento, prevenção. Para essa prova, isso já caiu a diferença entre epidemia, endemia e pandemia, tá? A gente tem que saber essa diferença entre esses três termos aí. Tá, Dani, mas tu não falou em Nematelmintos. Nematelmintos recém caiu, tá? Os tipos de Nematelmintos parasitas é a questão mais recente dentro dos parasitismos. Então a probabilidade deles aparecer é menor. Quando no início do nosso pré-prova nós falamos na separação das questões fáceis, médias e difíceis, eu comentei com você que normalmente dentro das questões difíceis está aquele conteúdo que nós vamos comentar agora, o conteúdo de evolução. Então, evolução, naturalmente, ele é um tipo de conteúdo onde nas alternativas a diferença entre o certo e o errado é muito tênue. Isso dificulta a questão. Claro que dentro da evolução terão alguns assuntos, alguns conteúdos ali dentro que são mais fáceis, por exemplo, teorias evolucionistas. Então, eu posso esperar dentro de evolução, que é aquela ciência que estuda a modificação dos seres vivos ao longo do tempo, o chamado Lamarckismo, o Lamarckismo que trabalha com a lei do uso e desuso e a transmissão dos caracteres adquiridos, e o Darwinismo, que é o que mais cai, o Darwinismo que compreende a chamada seleção natural, onde, em uma grande variabilidade populacional e um determinado ambiente, os mais aptos para aquele ambiente, as características mais aptas serão selecionados e esses irão reproduzir e deixar descendentes. As características que são menos aptas ao ambiente normalmente são deletadas. Só que a prova do Enem, ela gosta de trabalhar, por exemplo, alguns processos de especiação, o que aumenta e o que diminui variabilidade dentro de uma população. Então, a gente tem que lembrar sobre mutações, se a mutação ela é gênica, se ela é cromossômica, qual tipo de célula que vai produzir, que vai caracterizar essa mutação. Se for de célula somática, ela é pontual, ela acontece no indivíduo que produziu a mutação, mas se for em uma célula gamética, não aparece no indivíduo que produziu a mutação, mas sim em todo o corpo do descendente. As mutações cromossômicas são as que mais caem, junto às síndromes por exemplo, das trissomias de cromossomos autossômicos, do 13, do 18, do 21, nas mutações dos cromossomos sexuais, Turner, Klinefelter, triplo X, duplo Y. Uma deriva gênica que a gente deve entender como aquele processo de diminuição de variabilidade, mas que não considera o valor adaptativo dos genes. Seleção natural, lembra que a gente pode classificar a seleção natural, ela pode ser direcional, ela pode ser estabilizadora, disruptiva, ou uma recombinação, onde a gente não cria novos genes, ou a gente faz crossing over, ou a gente faz a segregação independente dos gametas. Mas, dentro das evidências de evolução, nós podemos trabalhar com registros fósseis, órgãos homólogos e órgãos análogos. Lembra que a diferença entre eles é que os homólogos se dão por irradiação adaptativa, onde tu tem um ancestral comum, que ele tende a migrar para outras regiões, e em cada uma dessas regiões ele sofre, então, seleção diferente dos outros indivíduos da população original, o que faz com que ele tenha uma mesma origem embrionária para os órgãos, mas com o tempo, como ele foi selecionado, ele terá diferente função. Um braço de um ser humano e a nadadeira de uma baleia.
Órgãos análogos são aqueles que passam por uma convergência adaptativa, porque esses órgãos não têm a mesma origem embrionária, mas têm a mesma função no ambiente, como as asas de um morcego e as asas de um inseto. Tá? Órgãos vestigiais, que são aqueles órgãos que são muito desenvolvidos em alguns organismos, mas que em outros perderam a função. E claro, lembrar das teorias de abiogênese e teoria de biogênese, porque a origem da vida já caiu em prova lá em 2012, então nós só temos uma questão de origem da vida. Bom, quando eu falo em evolução, a gente foi pego de surpresa há 2 anos atrás. 2 anos atrás, tivemos uma questão que falou sobre a teoria do equilíbrio gênico. Nós tivemos que calcular a frequência gênica e genotípica, certo? Em grupos sanguíneos. Era uma questão bem difícil, tá? Então, tu vai também estudar, tu vai revisar a frequência do equilíbrio gênico, frequência gênica e genotípica. Revisa a evolução, porque eu não quero que você seja pego de surpresa. A evolução está dentro daquele nicho das questões que nós comentamos lá no início do nosso pré-prova, das questões que são chamadas de difíceis. Tá bom? Então revisa aí a parte relacionada à evolução. Botânica e zoologia. Por que eu coloquei esses dois conteúdos juntos aí? Porque eles aparecem com uma probabilidade bem menor, quase que empatados. Só que olha o seguinte, botânica só tem esse número aqui, ó, essa porcentagem, porque tu viu lá no início do nosso pré-prova, na análise do volume de conteúdos que caíram ao longo dos anos, que há 2 anos atrás nós tivemos 4 questões de ecologia na prova de 2021. Claro que eram questões de fisiologia vegetal, histologia vegetal, então foram muitas questões ali, tá? Mas então, quando a gente estuda, vou começar com a zoologia, tá? Quando a gente estuda, por exemplo, a zoo, nós temos que lembrar que eu devo estudar, por exemplo, fisiologia comparada, as diferenças entre os diferentes tipos de sistema circulatório, respiratório. Então, fisiologia comparada, a gente compara os diferentes sistemas, tá? Lembrando, sei lá, sistema circulatório. Daí quem é que tem aberto, quem é que tem fechado? Nos cordados. Quem é que tem circulação simples? Quem que é duplo? Quem é completo, quem é incompleto? Enfim. Então, zoologia, a gente deve cuidar com 2 grupos, tá? Os artrópodes, porque ele é o maior em biodiversidade. Nós devemos cuidar aves, tá? Que também não apareceram ainda nas provas, tá? As características adaptativas das aves. Já caiu uma questão ali sobre os sacos aéreos, tá? Bom, mas enfim, mas lembrar que, por exemplo, também pode cair sobre peixes. Aqui eu coloquei mais ou menos as que aparecem em maior volume, tá? Aves, normalmente, quando elas caem como características adaptadas ao voo, certo? Então, essas características gerais e particulares de cada uma delas. Mas na botânica, a gente deve revisar, por exemplo, o que caracteriza o cladograma botânico, o que caracteriza o grupo das briófitas, o que caracteriza o grupo das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. As características gerais, se elas são criptógamas, se são fanerógamas, se são atraqueófitas, se são traqueófitas, o que levou à diversificação do grupo das gimnospermas, das angiospermas, que a resposta é polinização, que as gimnospermas e angiospermas têm sementes e que só as angiospermas têm fruto, tá? Mas na prova do Enem, lembra disso, das adaptações aos diferentes fatores do meio. Aí cai histologia e fisiologia vegetal. Uma planta de clima árido, ela deve armazenar água, então ela deve ter um parênquima aquífero. Uma planta de regiões que sofre alagamento, então é uma planta hidrófila, ela tem que ter um parênquima aerífero para a flutuabilidade.
Então, quais são as estratégias que as plantas têm em diferentes tipos de ecossistemas? Se tem uma luminosidade muito grande, um sol muito forte, as regiões meristemáticas, que são regiões mais delicadas da planta, devem ter algumas estratégias de proteção, como regiões pilosas, que diminuem a incidência solar sobre essas células. Então, quais são as estratégias que as plantas vão apresentar em diferentes ecossistemas? Áreas que têm mais chuvas, as raízes são mais superficiais. Áreas que têm menos chuvas, as raízes são mais profundas. Enfim, essas características aí. Então você sempre deve estudar botânica e zoologia, mas não esperar um volume grande de questões. Lembra que eu comentei? Botânica foi atípico há 2 anos atrás cair 4 questões. Mas ela pode aparecer, bem como a zoologia. Lembre que aqui, para os 2 conteúdos, podem tanto cair questões bem teóricas ou questões que direcionam para uma situação específica, como esse organismo se comporta em determinada situação, tanto na botânica quanto na zoologia. Chegamos ao momento importante do nosso pré-prova e se você chegou até aqui, você está tendo um volume grande de informações e de dicas para resolver essa prova, direcionar esse teu estudo nessa reta final aí, tá? Lembre-se que o teu processo de estudo ele foi um processo longo, é um processo dolorido, solitário, cansativo. Então, se você chegou até aqui, você vai ver a minha última dica de conteúdo que pode aparecer nessa prova, que é a chamada classificação dos seres vivos. Então, lembra que a gente deve dividir a classificação dos seres vivos primeiramente em taxonomia, que é a separação dos organismos de acordo com suas características morfológicas. E aí sim, nessas características morfológicas eu tenho que saber as regras de nomenclatura, por exemplo, que a nomenclatura ela é binominal, que gênero é letra maiúscula, espécie letra minúscula, que deve ser destacado do texto, as categorias taxonômicas, isso já caiu em provas mais de uma vez. As categorias taxonômicas, a característica de cada categoria taxonômica, que o reino é a maior categoria, que a espécie é a categoria menor, certo? Mas a análise da sistemática. E a sistemática, a gente deve comparar aqui, então, que são a característica do grau de parentesco. Então, a gente pode, por exemplo, trabalhar isso a partir dos cladogramas. Só que cladograma pode ser cladograma botânico, pode ser cladograma zoológico, tá? Então o cladograma pode cair dentro de outros conteúdos. Aplicação dos termos ligados à filogenética, o que é uma cladogênese, o que é uma anagênese, que quanto mais curto um ramo, mais recente é esta população, quanto mais longo é o ramo, quanto maior, ou seja, é a anagênese, mais antiga geologicamente é esta população. Então, na classificação dos seres vivos, elas aparecem, essas questões aparecem com uma frequência grande, mas elas podem aparecer dentro de outros conteúdos também. E é por isso que eu devo revisar esse conteúdo. Ok? Então, ao chegar nesse momento, como eu comecei essa parte finalizando o pré-prova, eu queria te desejar, então, nesse momento, finalizando essas dicas, uma excelente prova. Lembre-se que nesse momento a nossa ansiedade ela aumenta, mas a gente tem que controlar essa ansiedade. Claro que tu deve estar pensando nesse momento, mas para você que está falando aí é fácil falar, tu está do outro lado da força aí, né? Eu também já passei pela mesma situação que você passou e eu sei quão difícil é esse momento, tá? Então eu quero te alertar o seguinte, a gente está junto nessa caminhada, a gente ainda tem um tempo para revisar os conteúdos e o que você precisar de mim nesse momento, eu estarei à disposição. Pode contar comigo, que quando sair o resultado e o teu nome aparecer no listão, a gente vai comemorar juntos também, tá certo? Sempre torcendo por você, pro teu sucesso, tá bom, meu amigo? Então, uma boa prova para ti, um bom estudo. Se ficou qualquer dúvida ainda em relação às dicas que eu acabei de te passar, eu estou à disposição. Valeu, um beijo no coração e até mais.